E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o chefe Dário Eberson e esse é o nosso encontro semanal maravilhoso e super docinho que a gente ama, o nosso Confeitaria no Ponto. E no programa de hoje, a gente tem duas receitas especialíssimas feitas com bastante chocolate e para você se deliciar, para comer com a família ou para vender bastante aí na sua linha de fácil venda. E eu tô falando das famosas Carolinas ou profiteroles que a gente encontra em quase todas as padarias e confeitarias do nosso Brasilzão e do mundo também. Só que além das Carolinas, eu vou te ensinar a fazer um bolo que é sucesso e é super atrativo. Eu tô falando do Drip Cake, aquele bolo com gotas escorridas que foi uma febre aqui no Brasil logo quando foi criado e continua ainda bombando em todas as festas de aniversário. Então já se aconchega no sofá porque o nosso Confeitaria no Ponto de hoje vai começar com tudo. E a gente vai começar falando das nossas Carolinas. Vamos conhecer como elas surgiram. As Carolinas derivam dos profiteroles e foram criadas no século XVI por um chefe italiano a pedido da rainha da França, Catarina de Médici, que apesar de ser rainha francesa, ela tinha sua origem italiana. Os profiteroles nessa época eram feitos com a massa pata choux e coberto com uma calda de açúcar. Esse doce se estabeleceu na França, tornando-se popular até os dias atuais. E há quem diga que os profiteroles estão para os franceses, o que os brigadeiros estão para os brasileiros. Como tudo no mundo se transforma e se adapta, no século XIX, os profiteroles sofreram uma releitura e começaram a ser recheados com creme pâtissier, o famoso creme de confeiteiro, e coberto com fondant de açúcar ou calda de chocolate. Já aqui no Brasil, a receita foi recheada com doce de leite e passou a ser chamada de Carolina. Isso, meu povo, é o que eu chamo de atender um pedido com honra, porque um doce desse, vou te contar, viu? Vamos ver o que a gente vai precisar para os nossos ingredientes. Para o preparo da massa das nossas Carolinas recheadas, a gente vai precisar de 100 gramas de leite ou água, 80 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de farinha de trigo e de 4 a 5 ovos. Para o recheio, a gente vai utilizar 300 gramas de doce de leite. Para cobertura e finalização, a gente vai utilizar 300 gramas de cobertura fracionada, sabor chocolate ao leite, e granulado ou flocos de chocolate meio amargo. A massa de Carolina ou massa choux é muito simples de fazer, mas ela tem uns segredinhos que você precisa fazer corretamente para que ela dê certo. Aqui numa panela eu vou colocar 100 gramas de leite. Você pode utilizar aí leite ou água. E aqui também eu vou colocar 80 gramas de manteiga sem sal. Se você quiser substituir a manteiga por margarina, o que eu não aconselho muito, você vai ter que utilizar uma margarina 80% lipídios. E aí é só substituir a quantidade de 80 gramas por 100 gramas de margarina. E aqui a gente vai aquecer muito bem até que toda a manteiga se dissolva. Levantou fervura, eu vou adicionar aqui 100 gramas de farinha de trigo de uma só vez e vou mexer muito bem até que solte do fundo da panela. Pode ir sem medo, é assim mesmo. Chegou nesse ponto aqui, com uma leve crostinha no fundo da panela e a massa soltinha, pode tirar do fogo que está pronta. Agora a gente vai adicionar os ovos, que é o processo mais delicado da massa choux. Se você não tiver uma batedeira planetária, não tem problema, você pode fazer esse processo na mão. Aqui a ideia é adicionar um ovo por vez para que ele se incorpore na massa sem que ele cozinhe, porque a nossa massa ainda vai estar quente. Eu estou utilizando aqui esse batedor de raquete, mas como eu disse, se não tiver a batedeira planetária, pode ir fazendo na mão, bonitinho aqui com a espátula. Vou transferir minha massa para cá. E aqui a gente vai começar a bater só um pouquinho para ela dar uma leve esfriada. Agora eu vou adicionar um ovo por vez. E quando eu falo de 4 a 5 ovos, é porque pode variar aí desde a marca da sua farinha de trigo até o tamanho dos ovos que você estiver utilizando. Eu estou utilizando aqui ovos grandes padrão 50 gramas, que vai dar aproximadamente 4. Mas eu vou mostrar o ponto da massa para você e se precisar de mais um ovinho, é só colocar. E aqui eu vou adicionar
enquanto bate para misturar e não correr o risco de cozinhar o meu ovo. Raspa um pouquinho. E vou adicionar meu último ovo. Batemos a nossa massa até esfriar e ela está pronta. Mas se você quiser acelerar o processo, é só utilizar os ovos gelados. Aí você deve estar me perguntando assim, mas Dário, como que eu vou saber se eu vou usar 4 ou 5 ovos? É muito simples. A massa ela tem um ponto específico que é o ponto de gancho. E quando eu falo ponto de gancho, é quando a gente pega um pouquinho da massa entre os dedos. E quando a gente fizer esse movimento aqui, ela vai esticar. Por isso que a gente chama de ponto gancho. Ela puxa e faz essa linha. Se a sua massa não estiver fazendo isso, pode adicionar mais um ovo. Agora, se ela estiver nesse ponto que está a minha aqui, está perfeita. Aqui para pingar as minhas carolinas, eu vou utilizar uma manga de confeitar e o bico 2A, que é um bico perlê redondinho. E o legal dessa massa é que ela é muito versátil. Sabe aquelas bombas ou as famosas eclairs que a gente também encontra nas padarias? Então, elas são feitas com a mesma massa. E ao invés de você pingar uma gotinha para formar a carolina, você faz uma cobrinha e ela vira a famosa eclair. Aqui eu vou pingar ela num tapete de silicone, mas se você preferir ou não tiver o tapete de silicone, você pode utilizar o papel manteiga ou uma folha de teflon. Tanto faz. Toma cuidado para fazer bolinhas espaçadas e não muito grandes, porque as nossas carolinas crescem bastante, viu? Agora a gente vai levar elas para forno pré-aquecido a 180 graus e deixar assar por 30 a 40 minutos. Lembrando que nesse período não pode abrir o forno, porque senão elas vão murchar e vão perder toda a crocância. E ó, tem uma dica, um truque que eu gosto de dar. Ela vai ficar cheia de ranhurinhas e essas ranhurinhas também tem que estar douradas para você poder tirar a carolina do forno, porque senão ela pode estar crua por dentro. Vamos lá? Nossas carolinas já estão prontas e frias e chegou a melhor parte, a hora de rechear. Eu aqui vou rechear com doce de leite, que é o recheio mais tradicional que a gente encontra aí nas padarias e confeitarias no Brasil. Mas você pode escolher rechear com brigadeiro, creme de confeiteiro, ganaches e outros muitos recheios que temos aí à disposição. Para fazer o recheio da carolina, eu vou perfurar o topo dela. Algumas pessoas gostam de perfurar o fundo, mas eu acho que o topo é bem melhor de fazer esse furo, porque depois a gente cobre e esse furo fica escondido. Então aqui com uma estequinha, pode ser com um palito também de churrasco, eu vou perfurar aqui e com um biquinho eu vou rechear a minha carolina com doce de leite. Até o doce de leite sair. Vamos agora cobrir as nossas carolinas e dar aquela finalização que ela merece. Eu tenho aqui 300 gramas de cobertura sabor chocolate ao leite, mas você também pode utilizar cobertura sabor chocolate branco ou meio amargo. Ou, se você preferir, pode utilizar também o chocolate nobre, lembrando que para isso você precisa fazer a temperagem, também chamada de choque térmico. Vamos levar agora para o micro-ondas e derreter de 30 em 30 segundos a nossa cobertura. Agora é simples, é só pegar a carolina, mergulhar o topo dela e finalizar com granulado ou flocos meio amargo. Vamos lá!
Fala a verdade pra mim, ficou com vontade de fazer Carolina em casa, né? Pois é, aproveita pra fazer porque é super fácil e a receita tá aí no QR Code que tá aparecendo na sua tela.